pecado de Adão, o que Entrevista faz Adão especial cair, com fez Douglas Adão cair, Costa. Entrevista foi a sua especial. dúvida na palavra de Deus. Ele duvidou de que iria morrer. Então, quando ele vê Eva comer do fruto, e não dá nada, não acontecer nada com ela, ela não morrer, Preste atenção que ele vai falar coisas conjecturo eu interessantes, que tá? ele imaginou que a Nova dúvida versão. dele tinha sido sanada naquele Nova momento. Ele versão disse, olha de aí, entendimento, né? eu pensava que realmente a gente não ia morrer. Deus fez aquilo para poder assustar a gente não comer. Aí Eva não morreu. Então eu vou comer também. E um outro detalhe curioso é que acredito eu que Adão come do fruto, primeiro porque duvidou da palavra de Deus e queria morrer, e segundo, ele disse assim, bom, se por acaso Deus punir a gente de alguma forma, o que der para ela, dá para mim. Eu amo essa mulher, tem? Então, o que der para Chico, dá para Francisco. E estava colado com ela para o que der e vier. Claro, lealdade faz parte de um bom caráter. De um caráter não corrompido. Concorda comigo? Com certeza. Lealdade, Isso. fidelidade faz parte de um caráter não corrompido. De uma personalidade não corrompida. Aí o que acontece? Então ele come. E o que me dá margem para entender que ele pensou assim foi porque no versículo seguinte, depois que ele come, que ele vê, ele ouve os passos de Deus, e aí nós temos uma outra problemática, meu professor, porque na João Ferreira de Almeida vai dizer que ouviu a voz de Deus, né? Só que na minha Bíblia, a tradução de Jerusalém diz que ele ouviu os passos. Na versão, uma versão diferente. Os passos de Jesus tá? andando. Na Bíblia, diferente. Pelo jardim. Aí o que acontece? Quando Deus pergunta para ele, Adão, por que você, onde estás? Aí ele fala assim, eu ouvi os teus passos pelo jardim, então me escondi. Aí Deus falou, você comeu do fruto da árvore que eu disse que você não comer? Ele disse, olha, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Ele, indiretamente, está dizendo assim, a culpa é tua. E da mulher. Entende? Ele isenta a culpa dele. Ele sai. E isenta a culpa dele. Não, ó, a mulher que tu me deste. Douglas Costa, pastor e cadê o caráter dele de assumir? Não, eu comi, eu sou chefe da casa, eu sou o cabeça, o senhor constituiu o senhor da terra, eu comi, eu pequei, eu errei, me perdoe. Eu desobedeci. Aí faltou. Não teve caráter para assumir a culpa e confessar o seu erro. Está entendendo? Olha, então, isso me faz entender que lá atrás ele estava perfeito, não tinha pecado ainda. Por isso então, que eu separei essa parte. Eu amo essa mulher. Preste atenção à ilustração que ele vai fazer. Veja se não é realidade. Então eu vou comer também. Mas ele comeu primeiro porque duvidou. Porque se ele acreditasse que ao comer aquele fruto ele morreria, ele não comeria. Ninguém comeria. Então não faz sentido. Se acreditasse, não faz sentido ele acreditar e comer. Então o pecado que vai gerar desobediência é, na verdade, a dúvida. O não acreditar totalmente na palavra do Eterno. Compreendeu? E é por isso que o homem cai. A grande condenação hoje, só um instante, professor. Você que ainda não foi inscrito no canal, esse é um momento bom para fazer isso. Pergunte a Jartov. Deixa seu like também e preste atenção na ilustração que ele vai usar e a conclusão disso tudo. Eu achei muito interessante, tá? Não, live é legal porque fica à vontade, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, o que acontece? Então, é nesse momento que o homem cai. O homem cai porque duvidou da palavra de Deus. Ele não acreditou. Deus sabia que ele não ia acreditar. Por isso que Deus deu a ordem e por isso que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá. Porque com tanto lugar para Deus plantar uma árvore do conhecimento do bem e do mal, vai plantá-la no meio do jardim. Meio do jardim. Então o seu posicionamento... Deixa uma pausazinha.
O seu não. Então, o seu posicionamento é contrário a muita coisa que muita gente pensa, né? A maioria dos que eu já ouvi, o pecado de Adão foi exatamente a desobediência. Mas aí não foi, no caso. Foi a dúvida. A dúvida fez ele errar. E depois disso, ele desobedece. Exato. Então, primeiro vem a dúvida, depois a desobediência. Outra visão. Exatamente. Porque entenda, o senhor tem um filho e o senhor diz para aquele menino, o senhor deixa uma tomada outro tipo de ilustração. Essa aí desencapada com 2 fios soltos. Vamos usar uma que é inédita. Se pegar, ele vai tomar uma carga de 110 ou 220. Aí o senhor diz, olha, não pegue naquele fio desencapado ali, não. Senão você vai morrer. Vai tomar um choque. Vai pôr o dedo. O senhor acha que ele vai fazer o quê? Uma criança de 5, 6 anos. Não tem jeito. Vai lá e coloca o dedo. Ele vai tocar. Complicado. Aí agora vem a ilustração. Curioso e vai tocar. E nós temos um problema, né, ainda, né? E quanto mais a pessoa diz assim, não olhe para ali não, aí a pessoa olha. Terrível. Tem a pessoa olha. Olha para ali não. Terrível, olha para ali não. Não tem jeito. Olha, não veja agora, mas eu vou falar um negócio aqui. Aí você está falando, a pessoa está... olha, isso aí, é muito prático. uma coisa que nós temos, a curiosidade é terrível. Agora, um certo homem, ele reclamava de Adão. Ele dizia assim, ele estava quebrando pedra com a marreta e reclamando e xingando Adão, espraguejando Adão, que a culpa era de Adão, dele estar ali e tal. O patrão dele achou aquilo curioso, e chegou junto dele e falou assim, minha cara, rapaz, por que você tanto reclama de Adão? Ele, porque eu só estou aqui por causa de Adão. Se não fosse Adão, não tinha que trabalhar. Aí você tem certeza disso? Tenho. Então tá bom, vem cá no meu escritório. Eu estou com medo de você ser demitido, o patrão chamou isso aí. Eu vou dobrar seu salário e você não vai trabalhar mais. Ele se assustou. Eu vou lhe dar aqui essa caixa. Você vai passar o dia tomando conta dessa caixa, só olhando para a caixa. Quando der meio-dia, quando der tal hora, você vai puxar essa gavetinha aqui, botar essa comida aqui, botar essa sementinha aqui, empurrar a gaveta, fechar. E outra hora do dia você vai abrir de novo, vai botar água e deixar lá. Não olhe para a caixa, não abra para ver o que tem dentro. Eita! Aí ele ficou. Passou a primeira semana, ele ficou de boa. Passou a segunda semana, ele continuou de boa. Na terceira semana em diante, ele viu um movimento estranho dentro da casa. Ele começou a curiosidade. Ele não sabia o que era, o dono não disse. E o dono, de vez em quando, passava lá para poder ver. E aí, como é que está a encomenda que eu deixei com você? Está tudo ok? Não, está tudo ok. Você não olhou, não? Não olhei, não. Um mês depois, a curiosidade cresceu tanto dentro dele que ele levantou a tampa da caixa para dar uma olhada para ver o que era. Era um passarinho e voou, foi embora. Ei! Já era. E agora? Aí, em poucas horas, o patrão chega. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tá cá, o encomenda que deixou com você. Tá tudo ok, eu vou lhe pedir perdão, mas eu não aguentei a curiosidade. Eu abri a caixa para olhar o que era que tinha dentro e a caixa. E era um passarinho que voou. Ele, pois é. Aí depois você culpa Adão, né? Eu lhe dei uma ordem para você executar. Você está reclamando que estava trabalhando. Acabou tudo. Você cometeu o mesmo erro de Adão. O mesmo erro. Adão desobedeceu a ordem. Está entendendo? Então, se você tivesse de Adão, você ia fazer a mesma coisa que ele fez. Não para de reclamar dele. Ganhando dinheiro dele numa boca. Vai abrir a caixa. É terrível. Qualquer um. É difícil. Difícil. Qualquer um. Então, o que acontece? Deus poderia não ter colocado o árvore de conhecimento do bem e do mal. Deus poderia não deixar a serpente conversar com Eva. Porque ele é o Todo-Poderoso. Foi ele que criou as coisas. Ele poderia ter botado uma espada revolvente, uma espada de fogo, para proteger a árvore do conhecimento do bem e do mal, para ninguém tocar nela. Antes de acontecer, né? Já teria colocado ali. Já tinha o querubim à disposição dele e tudo. Isso, exatamente. Ele poderia, mas ele não fez.
Isso nos leva a entender, está claro como água, que Deus planejou que fosse dessa forma. Entende? Ele projetou que fosse... Por quê? Por que motivo Deus faria isso? Eu ia lhe perguntar agora. Pois é. Por que motivo Deus faria isso? Porque se as coisas não fossem dessa forma, não teria como Deus se dar a conhecer ao ser humano. Porque hoje nós conhecemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, Essa foi a a forma bondade que de Deus, a achou para se benevolência revelar à de Deus humanidade. e todos os maravilhosos atributos de Deus, graças a tudo que vem, tudo que aconteceu, tudo que aconteceu, graças à queda, vamos dizer assim. Uma entrevista com outra pessoa, entendi. Também qual é a visão de outra pessoa, né? Porque cada pessoa tem... Deus projetou para se manifestar o homem. Era Mas preciso o homem conhecer o mal, conhecer o pecado, para que o homem, por si só, rejeitasse o pecado por amor a Deus. Deus não quer um robô. Deus não quer pessoas seguindo a ele por interesse ou porque ele projetou para ser dessa forma. Ele quer ser amado genuinamente. Para ser amado genuinamente, é preciso que o homem tenha escolha entre o bem e o mal. Então, se eu, de livre e espontânea vontade, escolho o bem, por amor ao bem, então, de fato, meu amor é genuíno. Entendi. Muito bom. Entende? Mas, para isso, eu preciso conhecer o mal. É um direito que eu tenho. Então, e Deus não nos negou esse direito. Mais um vídeo. Com isso, de uma parte ele acabou mostrando a sua glória, quem ele aqui. é para o ser humano.